Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, porque a sua bondade dura para todo sempre. E eu estou feliz, irmão, porque debaixo de muita prova nós conseguimos chegar até esta casa para glorificarmos a Deus. E eu acredito e levo isso comigo que para tudo Deus tem um propósito. Para tudo, para qualquer coisa Deus tem um propósito. E ainda mais nas provações tem um propósito de Deus. Queridos, eu preciso compartilhar com vocês, para que você entenda que o propósito de Deus é bom, e Ele é maravilhoso. Desde que recebemos o convite do pastor, foi um pouco difícil da gente conseguir vir, enfim, na última hora 2 pessoas cancelaram que iam nos trazer, e eu falei, vamos com o meu pastor é aquele que estava no baixo, de verde ali, aquela bênção de Deus. Somos muito bem pastoreados, e eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, e esta igreja também está sendo muito bem pastoreada pela vida do pastor Fernando, e seja Deus louvado por isso. Porém, ontem nós fomos para Tatuí pregar, e vindo para cá, o carro foi bem ontem, voltou uma maravilha. Vindo para cá, o carro deu problema. Eu disse, Deus, 2 pessoas cancelou e o carro está dando problema agora. Parou umas 3 vezes, mas graças a Deus nós tínhamos um mecânico muito bom, e o céu trabalhou e a gente chegou aqui para glorificar a Deus. Eu louvo a Deus. A última vez que eu estive aqui, eu estava ainda noivo, né, pastor? E agora eu casei com essa aliança linda no dedo, e eu tenho a mulher mais linda da terra como minha esposa, eu amo ela, e eu quero glorificar a Deus, porque tem sido os melhores meses da minha vida, ao lado dessa mulher. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, e sem delongas, pegue a sua Bíblia. O pastor foi ali e disse, é tu mesmo que prega, eu disse amém. Aleluia. Queridos, vamos ao Salmo. Vamos ao Salmo 51. Pastor, se alguém puder, por favor, desligar esse ventilador. É o inimigo da minha alma. Salmo 51. Nós vamos ao verso de número 10. 10 anos da Decrescer em Cristo. E desde que foi lançada essa semente, ela nunca mais parou de crescer, né, irmãos? E nós continuamos em crescimento, glória a Deus por isso. Salmo 51 e o verso 10, irmãos, é um verso bastante conhecido. Nós vamos ler. Os que acharam, digam amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Dá para todo mundo ler isso aqui, irmão, no 3? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Nós estamos prontos para te ouvir, Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, o livro dos Salmos, no original, ele é dividido em 5 livros. Para nós, ele está apenas em um livro. Entre si, existem 150 cânticos. Desses 150 salmos, 34 são de autoria desconhecida, 12 deles são de Asaf, 31 estão divididos entre Salomão, Moisés, os filhos de Coré, e 73 salmos são de autoria daquele que nós o conhecemos como o rei e o salmista Davi. Alguns salmos em seu título possuem a atribuição
ao autor, aquele que escreveu, como Davi e Salomão. Porém outros, por sua vez, não existem atribuição, não sabemos quem o escreveu, visto que muito dos salmos foram escritos durante e pós o exílio. Por isso, os salmos são reflexões do drama que eles viveram no período em que passaram e enfrentaram. Os salmos falam da grandeza, da bondade, da justiça, do amor e do poder de Deus. Segundo o escritor Maier, ele diz que nos livros históricos Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos Deus fala com o homem. E nos salmos o homem fala a Deus. Então os salmos são cânticos, porque da mesma forma que Deus se comunica com o povo precisa se comunicar com Deus. Nessa retórica, os salmos são súplicas, são orações, são alguns cânticos. E aprendendo os salmos e lendo ele, existe algumas dificuldades de entendermos os salmos. Uma das dificuldades de nós compreendermos os salmos é tentar entender qual é a história que está por detrás daquele cântico, ou por detrás daquela oração, visto que hoje esse não é o nosso problema, porque em muitas Bíblias, no subtítulo do Salmo 51, já vem dizendo qual é a história que está acontecendo por detrás do Salmo 51. Rapidamente, você sabe muito bem que Davi acaba pecando, acaba adulterando. Diz a Bíblia que ele tem o filho do pecado, e diz a Bíblia que um pouco mais tarde ele recebe a visita do profeta Natã, que vai contar uma história muito bonitinha para ele, e no final da história vai dizer para ele que ele era o errado, o filho do adultério adoece, e Davi vai orar. Então o Salmo 51 é a oração de Davi, depois de ter cometido um grande pecado. É a súplica de Davi, é a oração dele, é aquilo que ele vai fazer para buscar a Deus. O Salmo 51, ele faz parte, na tradição da igreja, dos chamados os 7 salmos penitenciais. E lendo esse salmo, eu percebo que Davi em nenhum momento tenta camuflar o seu pecado, em nenhum momento ele tenta esconder o seu pecado, até porque de Deus ninguém esconde nada. Então ele faz o belo contraste no Salmo 51 entre o homem pecador e o Deus misericordioso, o Deus todo-poderoso. Neste salmo ele estabelece muito bem esse contraste, e há uma expressão no Salmo 51 que, pastor, ela se repete algumas vezes, e dessas vezes eu gostaria de destacar 3 vezes. Há uma expressão que se repete. Qual é a expressão? A expressão ó Deus. Dentre as tantas vezes que ela aparece, eu quero destacar 3 vezes que a expressão ó Deus aparece no Salmo 51. A primeira vez que a expressão ó Deus aparece, ela está no verso de número 1, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aqui Davi está enfatizando para quem é que ele está direcionando o clamor de misericórdia, porque ele sabe que ele está num problema grande.
e o vizinho não pode ajudar. Então ele está dando direção para a oração: tem misericórdia de mim. Não, pastor, porque o que o pastor não pode fazer, Deus pode fazer. Então ele dá a direção: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segunda vez que a expressão ó Deus aparece, está no versículo que lemos, que diz: cria em mim, ó Deus. Aqui Davi está enfatizando que só Deus tem o poder de criar. O pastor Fernando já disse aqui que Deus cria, o diabo imita. Então Davi sabe disso, que Deus é poderoso, tão poderoso para criar. Terceira vez que a expressão ó Deus aparece, eu termino com as expressões, está no verso 14, que diz: tem misericórdia, ou quer dizer, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Porque ele está num período difícil, é dente por dente, olho por olho, ali o problema está grande. Então ele sabe que o único que pode livrar ele desse grande problema é Deus. Então o Salmo 51 está embasado em buscar aquele que pode me ajudar no momento da minha dificuldade, e sabedor eu de que quem eu estou buscando é poderoso demais. Terceiro, ele tem poder de me livrar dos crimes de sangue. E o texto que nós lemos, o versículo diz: cria em mim. A palavra cria vem do grego creare, que significa produzir, gerar, do nada fazer tudo. Então o que Davi está dizendo na oração cria, ele está dizendo: faça o que antes nunca foi feito. Faça algo. Mas pastor Fernando, Davi não está orando no dizer faça o que nunca foi feito de um jeito de vangloriar-se. Ele não está dizendo faça na minha vida o que ninguém viveu ainda. Não, Davi não está querendo fazer esta oração de um jeito de se gloriar. Até porque Davi está orando dizendo cria em mim. Davi não está dizendo cria para mim. Davi está dizendo cria em mim. Davi não está repetindo a oração do Salmo 23 no verso 5: prepara para mim uma mesa. Porque uma coisa é Deus criar para você, outra coisa é Deus criar em você. Para mim, falar de algo de exterior, entregar para mim. Em mim, fala de interior. Para mim, fala daquilo que eu vou receber e alguém vai conseguir ver. Mas em mim, ainda que ninguém veja, eu estou vendo. Então o que Davi está dizendo é cria em mim. Porque para mim, ele já viveu uma boa situação. Eu quero destacar um ponto de que tudo que Deus cria para nós vem de mão beijada. E a gente pega tudo pronto. Eu tenho o costume de dizer que tudo que vem de mão beijada, a gente não dá valor. A gente não cria a esperança de Deus nos mudar. Só que Davi é entendedor disso, que Deus até agora fez para ele, mas ele não mudou. Deus entregou para ele, mas ele quis pecar. Deus fez para ele, mas ele decidiu ir contra a vontade de Deus. Então abriu um leque no pensamento e na cabeça de Davi. Eu imagino ele dizendo: Deus fez para mim, eu continuo a mesma pessoa. Agora não quero nada para mim, mas em mim. Eu estou arrepiado sentindo a glória de Deus. Eu preciso dizer que hoje não tem nada para você, mas em você tem.
Tem glória de pentecostais nesta casa. Eu estou sentindo vontade de profetizar. Eu ainda estou na introdução, mas eu preciso dizer que hoje não tem chave de casa, hoje não tem chave de carro, hoje não tem nada para você, mas em você tem. Olha para alguém que está do seu lado e diga: não tem nada para você. Deus vai marcar a festa de 10 anos em você. Não é para você, é em você. Só para mim me sentir mais à vontade, levante as duas mãos. Só quem quer abrir mão de prosperidade material para ter uma vida espiritual melhor. O nível da espiritualidade precisa aumentar. Pelo amor de Deus, aumenta o som do retorno para mim. Olhe para cá, de mão levantada. É hora de abrir mão de prosperidade terrena para ter transformação de vida. Alguém diz glória. Oh! Aquilo que é para mim, eu não acompanho o processo e pego tudo pronto. E quando eu pego tudo pronto, eu não dou valor. E aí a gente vive um período de que crente não fica firme, porque Deus entrega para ele, mas ele não está preparado para receber. É Deus criando para ele. E Deus criando para Davi. Você vai entender como é que Deus criou para Davi até ele chegar nessa situação. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no verso 14, Deus disse: eu achei um homem segundo o meu coração. Isso está testificado em Atos, no capítulo 13, no verso 22. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É alguém que atendia a vontade de Deus, que fazia o que agradava a Deus. É alguém que desde a sua mocidade dedicou a sua vida a Deus. Mas sendo Davi aquele que Deus disse: eu achei um homem segundo o meu coração, Deus criou para Davi. Lembra? Quando Samuel é ordenado por Deus para descer para a casa do belemita Jessé, passa Eliabe, Abinadab, Samar, nenhum é escolhido como rei. Passa-se os filhos, e o profeta olha e diz: acabaram-se os mancebos. O pai diz: tenho no pasto. Perceba que Deus está criando tudo para Davi. Ele não está vendo nada, está lá no pasto. E Deus está criando a situação para ele. Aí lá vai alguém diz: ninguém senta enquanto ele não chegar. Davi vai chegar e está tudo pronto. Está todo mundo de pé esperando ele chegar. Deus está criando para Davi. Deus cria para Davi a oportunidade de ser ungido a rei, enquanto Saul ainda está no trono. Deus cria para Davi a oportunidade de seus irmãos irem para a guerra. E mais tarde seu pai olhar para ele e dizer: leva comida para os seus irmãos. E diz a Bíblia que quando Davi chega, Golias aparece. Tem algum incircunciso? Tem alguém para me enfrentar? Tem alguém para vir batalhar comigo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já percebeu que Davi chegou, Golias apareceu? Porque tem prova que parece que só está esperando a gente chegar para aparecer. Glória. Quem é que nunca se perguntou: parece que foi só eu assumir esse trabalho que a prova apareceu? Parece que foi só eu ir para aquele lugar que o demônio se levantou. Parece que foi só eu assumir esse compromisso que a prova dobrou. E quer saber? É assim mesmo. Essa prova só estava esperando você atingir o patamar que você atingiu, porque antes não tinha ninguém preparado para enfrentar. Deus disse: Davi está pronto.
Diz Deus a alguém esta noite: eu permiti a prova porque eu sei que você está pronto para enfrentar. Não é que parece, é que é mesmo. A prova apareceu quando você pisou no lugar, mas fique em paz. Se ela apareceu quando você chegou, Deus chegou contigo. A prova vai cair por terra. Cai, Golias. Estou sentindo Deus, eu estou tentando me controlar para manter o texto. Vamos lá. Deus prepara para Davi com que ele toque a harpa e o espírito maligno saia do rei. Deus prepara para Davi com que Saul morra e ele é aclamado a rei. Deus prepara para Davi a oportunidade de trazer a arca de volta para Jerusalém. Até que no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, o povo vai para a guerra e Davi fica em casa. Vê Batseba tomando banho. Deixa eu dizer isso aqui para alguém, porque quem foge de guerra cai em laço. Eu vou repetir: fugir de guerra é cair em laço. Davi não foi para a guerra, o laço estava preparado. Deus está dizendo para alguém: vai para a guerra, não caia no laço. Enche o peito, erga a cabeça e vai para a guerra. É melhor lutar na guerra do que cair no laço. Eita glória! Para oração não quer ir, mas para olhar a mulher do outro está pronto. Vai para a guerra, foge do laço. Acabou glória, mas eu vou dizer mais ainda: não vai jejuar, mas para fornicar está pronto. O céu está dizendo: vai para a guerra, foge do laço. Eu preciso entregar e eu vou entregar. Está fugindo da guerra por quê? O laço é mais gostoso, te seduz mais. Vai para a guerra, homem. Vai para a guerra, mulher. Mas acabou pecando. Quem não vai para a guerra fica fraco. Eu não estou dizendo de força do homem natural, estou dizendo na mente. Porque quem trava a guerra espiritual não tem tempo para Batseba. Quem trava guerras na oração não tem tempo para fofoca. Se vai para a guerra. Davi não vai. Não vai. Peca. Pecou. Mais tarde vem Natã. Olhou para Davi e disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Existiam dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha um vasto rebanho, o pobre tinha apenas um animal. E indo o viajante na casa do homem rico, ao invés do homem rico oferecer um do seu vasto rebanho para oferecer ao viajante, ele vai na casa do homem pobre e pega o único animal que o homem pobre tinha para oferecer ao viajante. Davi se enfurece e diz: é digno de morte. Então você tem que morrer, Davi. Porque ele desceu agora, porque para apontar o erro dos outros é bom demais, mas entender que o errado é você está difícil, não é? Não era isso que eu ia pregar, mas Deus está mandando, glória. Dizer que os outros erram é bom, mas com você o bicho pega. O errado é você que tinha a mulher que podia ter, mas que catar a mulher que não era tua. Aí Davi vai orar, e na oração Davi vai dizer: cria em mim, porque até agora Deus fez tudo para ele e ele não mudou. Deus abriu porta e ele continua o mesmo. Deus mandou vitória e ele
Continuo mesmo. Só que chega uma hora que tem que acertar as contas. Chega uma hora que Davi cansa e diz: dá nada para mim não agora, mas por favor me muda, me transforma. Eu, como um pregador pentecostal, preciso dizer à minha geração, pastor Fernando, que me ouve esta noite: eu não aceito participar de uma geração que Deus faz tudo para ela e ela não dá valor para nada. É hora de Deus cortar essa fase de te entregar tudo e você continuar a mesma pessoa. Que Deus te mude primeiro para depois te dar as coisas. É hora de Deus não fazer para nós, é hora de Deus fazer em nós. A minha geração quer tudo de mão beijada. Se ela ora hoje, Deus não der amanhã, ela sai da igreja. Se ela pedir hoje, Deus não entregar, ela abandona o barco. Chega, é hora da igreja tomar posição de cristão e que não abandona Cristo, porque Deus não deu o que você não queria. É hora de você tomar uma posição. O céu está abrindo na minha cabeça esta noite e Deus manda dizer: eu vou tratar em você, eu vou mudar você, eu vou transformar você. Eu estou sentindo a glória da mão dele entrando aqui. Nós estamos vivendo um tempo em que os testemunhos são: Deus fez para mim, Deus deu para mim. E isso não é ruim, é bom. Aumenta a nossa fé, testemunho de prosperidade. Mas cadê os testemunhos de mudança de vida? Cadê os testemunhos de transformação de vida? Então que a partir de hoje os testemunhos não sejam o que Deus fez para você, mas o que Deus fez em você. Eu ouvi um pregador dizer nesses dias que não pode pegar na mão, não pode, porque tem essas regras, mas ele disse: o olhar não passa o vírus. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus vai te transformar primeiro, para depois te entregar algo. Adianta não. Se ele te entregar agora, você não aguenta. Foi por isso que eu fechei a porta. Foi por isso que eu não te deixei ir. Foi por isso que eu não te entreguei a chave. Foi por isso que eu não escancarei os céus. Porque se eu entregar do jeito que você tá, você não suporta. Mas eu vou te transformar primeiro, depois eu abro a porta. Porque não adianta eu abrir, você vai entrar e vai sair. Mas se eu abrir a porta de forma com que você esteja transformado, a porta que eu abri ninguém vai fechar. Cria em mim o quê? Um coração puro. Porque tem que ser homem e mulher para assumir: o meu tá sujo, meu coração tá sujo. Só que os hebreus empregavam a palavra coração não como esse que bombeia o sangue, mas como a sede de todos os sentimentos. Então quando ele estava dizendo coração, ele não estava dizendo desse, ele estava dizendo da mente, que estava impura, pecaminosa. Cria em mim uma mente pura, um coração puro. Alguém está comigo, diz amém. Lembra o que Deus disse lá atrás? Eu achei um homem segundo o meu coração. O
O que é que Davi vai orar agora? Cria em mim um coração. Eu achei um homem segundo o meu coração. Cria em mim um coração puro. É mais ou menos assim. Deus disse que Davi era, mas Davi não tinha. Aí Davi vai orar e dizer: eu quero ter aquilo que o Senhor disse que eu era. Glória, eu achei um homem segundo o meu coração, mas o coração de Davi era impuro. Aí Davi vai orar dizendo: cria em mim um coração puro. É como ele estivesse dizendo: me dá aquilo que te agrada. Eu sou segundo o teu coração, então me dá um coração que te alegra. Me dá algo que te alegra. O Senhor disse que eu era, e eu não tinha. Então eu quero ter o que o Senhor disse que eu era. Eu estou pregando para alguém esta noite que veio a esta reunião, e Deus desde criança vem falando: eu vou te usar como profeta, eu vou te enviar às nações, eu vou fazer, mas até agora nada. É hora de Davi entrar na ousadia e dizer: o Senhor não disse que eu era, então me dá aquilo que o Senhor disse que eu era. Entrega para mim, eu quero aquilo que te alegra, eu quero fazer aquilo, oh glória, porque maior e melhor é agradar a Deus e desagradar o mundo, porque não dá para servir a dois deuses, ou é ou não é. Me dá um coração puro, me dá aquilo que te alegra. Você está com a Bíblia? Pegue ela. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 16. Oh, aleluia, os pentecostais ainda estão aí? Glória, tem dois comigo, aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, olha o que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, lembra que eu disse mente, coração, mente. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Olha agora: mas nós temos a mente de Cristo. Quem ama a Bíblia já deu glória. É Davi dizendo: me dá um coração, ou seja, me dá uma mente igual a tua, me faz entender como o Senhor entende, me faz ver como o Senhor vê. Aí vem Paulo dizendo: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Ele está dizendo: quem não pensa como Cristo pensa, não pode entender o que eles entendem, mas nós temos glória. Mas nós temos a mente de Cristo. É como ele se estivesse dizendo: o mundo nessa pandemia, nessa crise, não está entendendo o que está acontecendo, mas nós temos a mente de Cristo, e entendemos que a preparação, o Cristo está voltando para buscar a noiva. A igreja entende isso. A noiva tem a mente sarada para entender isso. Eu estou pregando para alguém que pensa como Cristo pensa. Eu estou pregando para alguém que enxerga como Deus enxerga. Porque quando o mundo está vendo derrota, a igreja de Crescer em Cristo está celebrando 10 anos em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a tanto problema. Você está de pé, você está dando glória. É porque você não se habilitou a ver como o homem está vendo. Você tem a mente de Cristo. Você tem que entender como Cristo entende.
Você tem que ver como Cristo vê. Você tem que saber o que Cristo está fazendo, porque você tem a mente dele. Nós temos a mente de Cristo. Cria em mim um coração puro. Mas não parou aí. Ele disse: renova em mim um espírito reto. Se você for ler, você vai perceber que a palavra espírito está com E minúsculo. Então não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do homem. Se alguém ama a revelação da palavra, fique atento. Cria em mim um coração puro, me dá o que é teu. Renova em mim um espírito reto, renova o que é meu. Ele está dizendo: me dá o que é teu e renova o que é meu. Porque é como ele se estivesse dizendo: não adianta o Senhor dar o que é seu e o que é meu tiver podre. Porque não dá para levar a arca na carroça velha. Quer receber o que é poderoso com esse alicerce fraco? Quer receber azeite, mas o vaso está trincado. Há uma preparação e Deus está dizendo: não é que eu não vou dar o que é meu para você, é que você ainda não está pronto para receber. Então quer saber? Eu vou renovar você primeiro. Levante as duas mãos por esta palavra. Eu vou te dar, mas antes eu vou te preparar para você receber da maior glória que você pode dar. Enche esse lugar de adoração, vai lá. Eu ouço línguas estranhas, eu ouço glória a Deus. Deus está dizendo: eu te renovo primeiro, depois eu mando o que é meu. Eu vou fortificar primeiro, depois eu mando a minha glória. Segura nos olhos fechados agora. Eu já volto para o texto, mas eu recebi a autoridade de Deus para dizer para alguém nesta noite: não adianta, do jeito que você está, eu não posso te entregar o que você pediu. Do jeito que você está, eu não posso mandar o que você pediu. Você quer receber? Renova, conserta, tampa a brecha, fecha a brecha. Olha o céu travando a galáxia. Cercou o céu esta casa aqui agora. E Deus está dizendo: você não sai daqui enquanto eu não te fortalecer o necessário para receber o que eu vou mandar. Eu não te abandono, eu não saio com você daqui sem antes você assumir o compromisso de mudança, de transformação. Ou melhora agora ou não melhora mais. É daqui para o arrebatamento da igreja. Fecha as brechas agora, tampa as brechas agora. Ele vai descer, ele vai descer. Vou deixar você tampar as brechas, fica à vontade. Você sabe que está errado, tampa as brechas, vai lá. Você sabe que tem coisa errada. Para agora.
cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Quanto maior for a glória de Deus, mais claro eu vou ver os meus pecados e o quanto eu dependo da misericórdia dEle. Se você ainda não entendeu o rumo dessa palavra, você está longe daqui. Deus está dizendo: você não pode, mas se fechar contrato comigo, se aceitar o meu chamado, eu te preparo e ainda te dou algo meu. O nível da espiritualidade está subindo aqui. Recante minecalabaia, remancho celebaia. Isso aqui não é jargão, eu estou vendo plenamente uma palavra descendo aqui nesta igreja, e está escrito conversão. E eu sei que se estivesse escrito vitória, todo mundo tinha dado glória. Mas está escrito conversão, porque não adianta colocar roupa de crente, se vestir como crente, vir como crente e não ser salvo, não ser transformado. Deus está dizendo: convertei-vos a mim, convertei-vos a mim. Se assuste não se crente se converter, ou aquele que você achava que era crente se converter. Cristo está mais perto do que imaginávamos. Ele vem. Não sei se esse vai ser o último aniversário da Arder Crescer em Cristo, e o próximo culto de celebração vai ser lá na glória. Não sei dizer se quando acabar esse culto, o Cristo já venha buscar a igreja. Mas eu sinto piamente que Ele está mais perto do que imaginávamos. Os sinais indicam a volta de Cristo. Muda agora, muda agora, senão não vai dar tempo mais. Ó Davi, toma coragem, vai para o quarto fechado e diz: eu pequei, mas eu quero mudar. Pelo amor de Deus, não perca o céu por nada. É melhor você ir se acostumando com essas línguas estranhas. É melhor você ir se acostumando com esse grito de adoração. É melhor você ir se acostumando com esse pregador que grita, que soa a camisa, o pastor que levanta a mão, a igreja que vai para o monte. Vai acostumando, porque essa doideira não é terrena. Não vivo mais eu, Cristo, eu sou transformado, e é desse jeito que a gente vai para lá. Acostuma que lá vai ter mais barulho ainda. Acostuma. Deixa o fogo te acender. Deixa o fogo te acender. Você anda muito apagado, você anda muito apagada, você anda muito desligado. O céu parece que não te atrai mais. Palavra de Deus não te chama atenção, mas o celular chama. O céu está falando comigo também, ó glória. Deus está dizendo: eu vou te pegar. O negócio vai mudar.
eu vou estreitar. Se for preciso, eu fecho a porta, eu tranco alguma coisa, mas eu te trago de volta. Eu te trago de volta. A glória. Para a mão do diabo você não volta. De cadeira de roda, mas você vai servir. Eu profetizo em nome de Jesus, as obras de macumba para separar a família, para separar casal, para tirar alguém da igreja, está caindo por terra. Recebe o livramento agora. Olha para alguém que está do seu lado e diga: aproveita, vai que é o último culto aqui na terra. Aproveita, dá o melhor glória, dá o melhor aleluia. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Não fica me olhando com essa cara de quem não está gostando. Davi está mudado, Davi não é mais o mesmo. Deixa Davi adorar. Como é que eu termino essa mensagem, Jesus? Sai, Orébia. Há um Espírito e Ele é o único que pode convencer o homem do pecado. Está olhando para você e dizendo: qual é a tua identidade? Quem é você? Quem é você? O Davi que Deus faz tudo e ele continua o mesmo? Ou o Davi que recusou agora tudo só para ele mudar? Deus está dizendo para alguém: é hora de recusar algumas ofertas e vir para perto de mim. Estou com saudade das orações. A tecnologia tem te afastado de mim. Você vai ter que ir para a oração igual Davi fez. E toda essa oração está acontecendo porque o filho do pecado está doente.
Será que Deus vai ter que tocar em alguma coisa para você ir para a oração? Será que Deus vai ter que tirar alguma coisa para você prestar atenção que você está longe dele? Será que Deus vai ter que pesar a mão para você perceber o estado que você está? E Davi vai orar. Eu estou tentando terminar, por favor, me compreenda. Davi vai orar. E Davi não vai se levantar da oração um minuto sequer. E está lá Davi orando. Alguns anciãos vão lá para tentar levantar Davi, tentar dar pão para Davi. E quem disse que Davi quer comer? Quem disse que alguém arranca Davi daquela oração? Só que passados uns dias, o filho que estava doente morreu. Meu pastor Cristiano, como é que eu digo para Davi que o filho que estava doente morreu, se quando só estava doente, Davi não levantava nem para comer? Como é que eu digo para Davi que o problema que era pequeno piorou? Como é que eu dou essa notícia ruim? Só que Davi ouviu uns sussurros e foi tirar saber o que aconteceu, e alguém não pôde hesitar e teve que contar para Davi: o filho que estava doente, estou terminando, morreu. E no pensamento de alguns agora Davi piora. Estava doente, não comia, agora o bicho morre. Mas para surpresa, diz a Bíblia que Davi se levanta, tirou as vestes, foi se lavar, se ungiu, e diz a Bíblia, entrou no templo para adorar ao Senhor. De pé, senão eu não termino hoje. Nós faz vigília aqui. Enquanto a situação está mais ou menos, ninguém tira Davi de lá. A situação piorou, Davi se levanta, tira a roupa, se lava, se unge e entra no templo para adorar. Qual é o segredo? É que antes da oração, Davi pensava como um homem normal, mas depois da oração ele tem o coração de Cristo, e ele entendeu, piorou, mas essa é a vontade de Deus. Encerro agora. Piorou, mas essa é a vontade de Deus. Nós oramos para que tudo que está acontecendo melhore, mas eu não posso esconder a verdade, e preciso dizer, é daqui para pior, é daqui para o céu. Mas aconteça o que acontecer, se a notícia piorar, Davi, levanta, vai para o templo, vai adorar. Eu não sei se aqui passou, mas em Tapetininga a gente passou algumas semanas com a porta da igreja fechada, sem poder vir para a igreja. E o quão doído é isso? E é que a oração da igreja a partir de hoje seja que feche tudo, mas que a porta da igreja não feche. Porque quando a notícia piorar, esse é o refúgio de Davi. Ele vai vir para cá para adorar. Vai piorar e Davi vai adorar. Vai complicar e Davi vai adorar. O meu pastor sempre diz na igreja: o crente vai no shopping, vai no mercado, na padaria, mas na igreja ele não vai por causa do vírus.
Esse vírus é crente. Só pega crente. O lugar que você tem que ir quando as coisas piorar é o lugar que Davi foi, para o templo.